Tem que Não, o justamente. microfone porque o cachorro late. Não, eu fechei, aí sempre tem obra, fechei tudo, botei microfone e as janelas estão fechadas, mas o gato às vezes se esgueira, mas vai estar tudo certo, não vai trabalhar não. Ai, ai. Tinha uma coisa que eu queria ver. Bom, pessoal, acho que a gente pode começar, né? Já temos aqui 24 participantes, já está na nossa hora também. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é mais uma webinar da nossa série Qualidade Regulatória, uma parceria da ABAR com a UERJ-REG, o grupo de pesquisa Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da UERJ. Eu sou Ana Carolina Miguez, sou doutoranda em Direito Público pela UERJ, sou pesquisadora do REG, e junto com meu amigo Renato Toledo, mestre em Direito Público pela UERJ também, pesquisador do REG, hoje nós recebemos a professora Lucielena Salgado. A gente vai bater um papo sobre agenda regulatória em tempos de crise política e econômica e como os temas da agenda são adaptados nesses contextos. A Lucielena é professora associada da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, tem pós-doutorado pela Universidade de Toulouse, na França, é doutora em Economia pela UFRJ, mestre em Ciência Política pelo IUPERJ e bacharel em Economia pela UFRJ. Na verdade, o currículo da Lúcia é tão extenso que a gente aqui teve que fazer uma seleção dos melhores momentos para ele poder caber na nossa live. E, professora, já peço desculpas se tiver deixado alguma coisa de fora, pode me corrigir, pode complementar. É um prazer ter a senhora aqui com a gente hoje. Infelizmente, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas eu só ouço elogios a você. A Karina é sua fã incondicional. E eu dela. E eu tenho certeza de que a gente vai ter uma tarde muito produtiva e de muito aprendizado aqui hoje. Pessoalmente, eu estou muito animada para te ouvir falar sobre um tema tão atual quanto o planejamento regulatório em momento de crises econômicas e políticas. A gente sabe que as crises, de fato, podem afetar profundamente, né, esses planejamentos, e é importante que o regulador e o próprio setor regulado saibam como lidar com essas situações. Pessoa que está aqui nos assistindo também, nosso boa tarde, muito obrigada pela presença. Vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas pelo chat a qualquer momento, vai ser um prazer responder a essas perguntas, então o chat vai ficar aberto o tempo inteiro. Qualquer dúvida, colocação, comentário, é só colocar no chat que a gente vai ler, vai trazer aqui para o debate. E sem mais delongas, eu já vou passar aqui então para a primeira pergunta da professora Lucielena. E, Lúcia, em primeiro lugar, uma pergunta mais geral, até para a gente situar os participantes no tema da nossa conversa de hoje. Qual a relação que você vê entre planejamento e qualidade regulatória? E qual o papel que a agenda regulatória vai cumprir nesse contexto de planejamento e de busca por incremento da qualidade regulatória? Bom, Ana, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, é um enorme prazer. Quer dizer, na verdade, é a primeira vez que eu participo de uma atividade da ABAR, assim, né? Virtualmente. Normalmente a gente tem a oportunidade de trocar ideias nos congressos da ABAR, né? Mas, enfim, esse é o novo mundo em que vivemos e é muito bom porque a gente consegue também agregar pessoas, né, que talvez tivessem dificuldade para participar do congresso. Então, eu particularmente não reclamo dessa oportunidade de fazer webinars, né, que eu acho que vai virar nova rotina. E deixa eu só também fazer um comentário. A Ana disse, porque o currículo é grande. Na verdade, eu sou velha, né? Quer dizer, eu tenho idade, né?
Então, por conta disso, eu já fiz várias coisas. Então, aí é natural, já fiz mais coisas que você fez porque eu sou mais velha do que você. Mas só por isso, não por grande mérito da minha parte. Mas, de fato, eu tenho... Acho que vale até a pena falar um pouquinho, muito rapidamente. Eu lido com o assunto de regulação, de governança, de construção institucional há muito tempo, desde que eu estava, na verdade, desde o meu período de tese. A minha área é muito essa da visão de que as instituições importam, né? E sem instituições não há desenvolvimento, sem regras, sem normas que deem clareza, que deem um horizonte para os agentes. As decisões não são tomadas no mercado, né? Não acredito, né? E eu acho que a experiência não é só a literatura que mostra, mas a experiência mostra e tem demonstrado agora mais claramente que não existe mercado que se ajusta por si mesmo, talvez raras exceções do mercado de commodities, algumas coisas que são, na verdade, excepcionais. Os mercados funcionam porque tem regras, instituições que os apoiam, que orientam, e as agências, né, fazem parte desse processo. Então, eu venho estudando isso há bastante tempo. No IPEA, a gente tinha uma área de coordenação que eu tive a honra ali de presidir a coordenação de estudos regulatórios. Então, a gente, desde o início do processo de formação de agências, depois de segunda fase da melhoria da qualidade das agências, eu venho acompanhando, estudando e colaborando na medida do possível, né? E aí, então, você me pergunta, desculpa esse grande preâmbulo, mas é só para situar, não sei se todo mundo me conhece, é um pouco para dar uma clareza por que eu estou falando desse assunto, por que vocês me chamaram. Mas você me pergunta planejamento, qual a importância do planejamento e qual é o papel da agência regulatória, da agenda regulatória nesse contexto mais geral. Bom, eu diria o seguinte, na verdade, o que planejamento tem a ver com qualidade, né? Na verdade, a sua pergunta. Bom, qualidade eu poderia associar, né, para ser bem objetiva, com eficácia. Né? Você faz uma coisa com qualidade quando você faz aquela coisa bem feito, cumpre a sua tarefa. Né? Então, o processo de criação das agências, a gente teve basicamente duas fases. Né? Uma primeira fase que foi a montagem institucional, a organização das agências, as leis que criaram como novos entes, né? Novidades dentro do ambiente estatal do setor público brasileiro, e definindo o seu desenho ali de governança, com independência, com mandatos, com corpo técnico, né? Garantindo que elas pudessem, né, a partir daí, cumprir as suas tarefas. E a segunda fase foi justamente começou em 2007, eu acompanhei bem de perto, a gente realmente estava num trabalho ali conjunto, foi esse da qualidade regulatória. E aí foi quando o planejamento, fez essa pequena história que eu vou dizer, quando o planejamento começa a aparecer. Não é preciso fazer um planejamento estratégico dentro das agências, e é esse planejamento que vai garantir que as funções das agências sejam cumpridas com eficiência, eficácia, né? Que não se percam em rodeios e que caminhem na direção correta. Né? Então, na verdade, o planejamento, de uma maneira, se a gente também está falando de uma maneira geral, não existe organização que funcione, né? Sem um planejamento, sem uma visão de futuro, sem uma visão do que vai, de quais vão ser os passos, como fazer para chegar lá. Não é possível improvisar, né? Quando se está tratando principalmente quando se está tratando de coisas sérias, como definir regras para o funcionamento e para o bom funcionamento e prestação de serviços de áreas de infraestrutura e também de saúde. Né? E a agenda regulatória, ela também você não pode ver separado, da mesma maneira que não pode ver planejamento separado de qualidade, não pode ver agenda separada de planejamentos. Por quê? Porque ela é a ferramenta, ela é o instrumento que dá concretude ao planejamento. Eu gosto de pensar numa analogia que
esse é um dos módulos que eu dou em sala de aula, em economia do setor público, analogia com o processo orçamentário. Existe um plano plurianual que um governo, quando é eleito, a ideia é que, com base na Constituição, respeitando os princípios da Constituição, que para nós seria a lei da agência, fazendo analogia, a Constituição também, por suposto, né? Esse plano ele vai concretizar, um plano de 4 anos, vai concretizar o que foi o programa ali de campanha, num programa de governo, e a agenda regulatória seria o orçamento, na verdade, para 2 anos. Né? As agendas têm sido organizadas pelas agências, normalmente, para um período de 2 anos. E é um instrumento também fabuloso de controle social, porque justamente ali estão os passos, o que vai ser feito, quais vão ser os procedimentos. Por que de controle social? Porque essa agenda regulatória ela cumpre os requisitos gerais da boa governança. Né? Então, transparência, participação social, prestação de contas. Então, na verdade, ela é um instrumento pelo qual o planejamento se realiza, né, que é um objetivo de se chegar a um determinado ponto, por exemplo, universalização da telefonia, agora universalização do serviço de saneamento e água, espera-se que a gente consiga, de fato, cumprir essa meta, e a agenda regulatória ela vai permitir que, ao longo do tempo, né, de gestão ali da agência, o passo a passo possa ser acompanhado pela sociedade, pode ser corrigido, né, com justificativas. A gente pode falar mais sobre isso, mas, em regra geral, eu diria isso. Planejamento é questão essencial para a qualidade, para a eficácia, né? Para não improvisar, para não fazer também é importante para garantir uma blindagem também da agenda, da agência. Vou ficar confundindo agenda e agência. Da agência, porque ela tem ali um planejamento a cumprir, então isso a blinda de pressões de interesses especiais, né? E a agenda regulatória vai dando concretude, em períodos mais curtos, aquele ponto até aquele ponto onde se pretende chegar. E isso é a governança em ação. Boa governança em ação. Excelente, Lúcia. E aí, para entrar no tema do nosso webinar, de que forma você vê como as crises políticas e as crises econômicas podem impactar na atividade regulatória e na construção da agenda regulatória? Bom, então, essa pergunta que é o que aparece ali no título que vocês deram, e eu fiquei assim, bastante entusiasmada, estimulada para um pouco pensar sobre isso, e aí eu queria compartilhar com vocês algumas ideias. Em primeiro lugar, a gente pode separar o que é crise política, o que é crise econômica, depois tratar elas conjuntamente, mas vamos tentar, eu vou partir do mais concreto, depois do mais abstrato. Tá? Então, vamos ver como exemplos. O que é uma crise econômica? Uma crise econômica é um determinado evento que pode ser endógeno, por exemplo, uma crise financeira que foi gerada pela forma pouco, digamos assim, sensata em termos de administração de risco, não? Sempre pensando na possibilidade, né, de obter mais lucros e na ausência de regulação, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Num ambiente extremamente desregulado, acabou se montando verdadeiros esquemas Ponzi, né? de especulação, e uma hora cai, né? Castelo de cartas, uma hora cai. Isso é uma típica crise endógena, né? Motivada pelo próprio processo ali do capitalismo, de busca de lucro e
também isso tem a ver com características do ambiente que afetam a forma como os decisores tomam as suas decisões, muitas vezes, então, não seguindo a manada e não fazendo uma avaliação cuidadosa de risco. Então, isso é um tipo de crise econômica, que vai ter um efeito. Um outro tipo de crise, que é mais comum e é recorrente, é bom a gente se acostumar com a ideia, porque essa não vai ser a primeira. Eu, pelo menos, já passei por inúmeras, não vou nem contar todas as que eu vi aqui, porque vocês vão ficar espantados. Aquelas que vocês aprendem em livro de história, eu já fui testemunha ocular de várias. E normalmente é o quê? É um efeito, é algo exógeno que afeta as condições de demanda, afeta as condições de oferta, afeta ou mesmo as condições financeiras ali de manutenção dos negócios. Por exemplo, uma guerra, por exemplo, uma crise do petróleo, de repente o preço explode, uma pandemia. Então, são eventos externos que vão ter impacto sobre a crise econômica. E aí, então, vou tentar ser didática, assim, indo do concreto, e depois eu quero juntar as duas coisas, que você me perguntou, crise econômica e crise política. Então, o que eu diria do efeito de uma crise política sobre uma agência regulatória, sobre o cumprimento da sua agenda? Eu diria que esse efeito, se a agência ela está bem estruturada, se ela está sólida sobre as suas fundações, com o seu corpo técnico bem treinado, com seus mecanismos de governança, suas rotinas bem definidas, ela resiste. Por quê? Porque ela é uma instituição. Existe uma robustez nesse... Eu gosto desse desenho da agência, né? Para mim foi realmente assim uma satisfação acompanhar, ver este desenho de agência vir para o Brasil e ser capaz de criar instituições como a gente viu nos últimos quase 25 anos, 20 e tantos anos. A agência continua ali firme e forte. Qual que é o efeito? O efeito é mais, que é o que a gente chama de efeito é mais na margem. Por quê? Então, digamos, um determinado projeto de aumento da fiscalização vai ter que ser redimensionado, porque os recursos vão diminuir. Aqueles recursos que estão previstos nos fundos vão ser contingenciados porque é preciso controlar a dívida pública. Isso a gente vê desde o início. Então, alguns projetos vão ter que ser adiados. Então, os efeitos das crises econômicas, eu acho que, de maneira geral, acho que são pequenos. É mais uma coisa de rever as metas, em termos do dimensionamento, em termos do prazo para atender um determinado objetivo. E é coisa que pode ser feita desde que também se tenha uma rotina. É importante se ter uma rotina para... não só para os ceteris paribus, né, para aquela situação, né, como se tudo fosse continuar, o mundo fosse continuar como ele está, né? Então a agenda vai seguir passo a passo, porque a gente supõe que é tudo mais constante. Só que, normalmente, não tem tudo mais constante, as coisas estão mudando. E conforme o contexto econômico, os recursos vão mudando, a agenda também tem que se adaptar. Mas eu não vejo o ponto que eu quero chegar é que eu não vejo um impacto estrutural, um impacto que ataque os fundamentos de uma agência reguladora. Deixa eu ver me ocorreu agora mencionar uma outra coisa. Se eu estiver falando demais, que é normal, vocês me cortam. Bom, que é o seguinte, então, no momento de crise, é natural a incerteza que é própria do capitalismo, que é própria da relação numa sociedade aberta, como na sociedade de mercado, como nós vivemos, a incerteza aumenta e os investidores podem ficar ressabiados, esperar, né? Então, isso também vai ter um efeito sobre as ações das agências. Uma outra coisa que pode acontecer concreta também é um efeito sobre a capacidade, sobre o equilíbrio econômico-financeiro. Isso, por exemplo, é uma coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não sei como é que isso vai ser, não sei se tem alguém aqui
nessa nossa conversa de agência reguladora do Rio de Janeiro, mas a situação do transporte parece complicada, né? Algumas concessionárias simplesmente dizem que não vão poder continuar porque a demanda caiu muito. Então, esses problemas são problemas a mais que a agência vai ter que lidar, mas que rigorosamente é aquela coisa, é parte do show, né? É parte do que elas têm que fazer, talvez com um pouco mais de rigor, com um pouco mais de tensão, mas não é muito diferente. Crise política é outra história. Crise política eu acho muito mais grave. É muito mais grave por quê? Porque uma crise política, se eu quiser também colocar numa caixinha, assim, fazer um fato estilizado, né? Um fato estilizado seria, então, um executivo frágil. Um executivo frágil tem dificuldade de fazer indicações, boas indicações técnicas para agências, né? Seja porque precisa de apoio no legislativo, isso é a economia política da regulação, não tem como fugir disso. Se precisa de apoio para determinados projetos que são prioritários, que são importantes para aquele determinado governo, e ele, né, o executivo, está como uma espécie de pato manco, né? Expressão americana que não faz sentido em português, mas, enfim, que precisa realmente de apoio, muitas vezes ele vai abrir mão de uma indicação técnica por alguma indicação que seja, para falar um bom português, que não é absolutamente técnico como a nossa conversa aqui, mas que implique um apoio fisiológico, né? Um apoio fisiológico no sentido de que vai precisar atender objetivos que são estreitos, né? Que, na verdade, se referem mais a objetivos ali privados, associados ao desejo de maximização de votos, né? Daquele membro do parlamento, ou daquele conjunto de membros do parlamento, do que propriamente ter a legitimidade de apresentar indicações que, de fato, vão fazer diferença. Isso é um ponto. Outro ponto que pode até ser pior é não indicar ninguém. É como a gente tem visto, né? Há um ano que não existe qualquer indicação. E por que isso também, sem querer falar de conjuntura, isso é quase como um experimento natural, um exemplo assim cristalino. Se uma agência ela não é comandada por um corpo técnico, por dirigentes que estão lá porque passaram por sabatina, porque conhecem profundamente aquela área, porque são capazes realmente de bem conduzir uma agenda, ela vai ser ocupada ali por substitutos, que vão certamente procurar fazer um bom trabalho, mas é um trabalho de rotina. Por exemplo, eu já fui, presidente substituta do CAD, eu era a segunda pessoa, era mais antiga. Então, na ausência do presidente, eu assumia a presidência. Mas aí, o que eu fazia durante a presidência? Era a coisa mais low profile, como um vice-presidente, né? É uma coisa mais low profile possível. Você não toma novas decisões, você não cria novos procedimentos. Então, na verdade, quando uma agência não tem um comando firme, que depende de um governo legítimo, forte e que apoie a agência como algo importante para garantir horizonte de longo prazo, estabilidade de regras para o investimento, o que a gente vê, na verdade, é uma manutenção de um estado de coisas e que, concretamente, impede a agência de reagir, às vezes com mais rapidez, né, a mudanças na conjuntura, como uma crise que a gente está vivendo. Então, isso é só um exemplo de como uma crise política pode afetar negativamente uma agência. Agora, eu pensei numa outra coisa, se você me permite, e que tem a ver com digamos, um pretexto. É muito comum se usar um pretexto, isso eu já vi várias vezes, usar um pretexto de uma crise econômica para fazer uma intervenção política, para fazer... Então, o que está acontecendo em São Paulo? Eu soube disso agora, lendo jornal. Existe um projeto que o governador enviou para a Assembleia
de ajuste fiscal, né, de redução de despesa, e lá, como jabuti na árvore, né? Como jabuti na árvore, tem lá uma medida dizendo que qualquer medida das agências, tem 2 agências que funcionam muito bem, são exemplares como agências estaduais, né? Vêm fazendo um trabalho belíssimo também há mais de 15, quase 20 anos, tanto na área de saneamento como de transporte. Qualquer medida tem que passar pelo governador, mas como assim? E se não passar, não sei se vocês viram isso, se não passar, o presidente da agência vai ser exonerado. Mas isso é absolutamente... Mas não surpreende. Na verdade, eu me surpreendo e me indigno, porque, graças a Deus, eu ainda não perdi essa capacidade de me surpreender e me indignar. Mas, se eu parar para pensar, é uma coisa previsível. Né? Vamos aproveitar aqui um pretexto e vamos reduzir o escopo de atuação da agência. Então, uma crise econômica num momento difícil, porque os estados estão passando, na verdade, essa crise foi uma crise, o que a gente passa agora no momento é uma crise de demanda, uma crise de oferta, com repercussões financeiras que também estão começando a aparecer. E, para o Caixa do Estado, é dramática, representa queda de arrecadação. Mas isso não é motivo para mudar o desenho de como se tomam as decisões das agências, mas para você ver como, às vezes, as coisas se misturam e podem levar para um caminho que não é exatamente o desejável. Tá? Parar por aqui, porque acho que já falei bastante, deixar vocês falarem também. Lúcia, de forma alguma, assim, é um prazer te ouvir. Estou aprendendo muito aqui com você, então não peça desculpas por estar falando, assim, realmente está muito dinâmico, tá um prazer te ouvir. Obrigada pela propaganda com a nossa canequinha aqui do REG. Eu tenho muita admiração por esse grupo do REG da UERJ. Então, e não foi de propósito, ela fica sempre ali. Mas porque eu tomo minha aguinha, mas agora eu estou fazendo propaganda. Obrigada. Merchandising. Nosso momento merchan aqui. E aí a gente agora, né, pelo roteiro que a gente tinha preparado, tinha uma pergunta que era sobre a diferença das crises políticas para as econômicas, mas eu acho que você já respondeu de uma forma tão completa e tão interessante, que, se você me permitir, eu vou pular para a nossa pergunta aqui seguinte no planejamento. Antes disso, assim, queria dizer que é uma delícia te ouvir falar sobre qualquer coisa, né? Mas, na verdade, mas sobre institucionalismo, né? Sobre essa questão de que as instituições importam, essa frase do North também é algo que me pegou, embora eu seja advogada, não seja economista. Essa frase, a primeira vez que eu li essa frase, assim, foi algo que me pegou. Esses textos de institucionalismo, assim, foi... Sabe quando alguém foi capaz de organizar e captar os seus pensamentos, assim, gente, é isso que eu acho, e nunca nem sabia que eu achava isso. Então, esses textos são um prazer de ler. Acho que você tocou num ponto relevantíssimo, né? A questão do uso de uma crise política ou de uma crise econômica como um cavalo de Troia para passar a boiada, né? Para usar uma expressão que andou pelos jornais. Eu já pensei, você já usou antes, mas eu já pensei aqui, tal, nas minhas notas, né? Justamente no perigo de passar boiada, mas vamos em frente, porque eu acho que isso é um tema importante para a gente tratar em algum momento. Exato. Acho que esse, na verdade, é o principal risco, né? De uma crise ser utilizada como um pretexto para a redução de autonomia das agências, porque, como você falou muito bem, a crise faz parte do baile. Principalmente a crise endógena, né? E mesmo a exógena, ela é inevitável, ela faz parte do baile. Tanto o regulador quanto o regulado tem que lidar com ela da melhor forma possível, mas uma eventual ameaça de autonomia é que é algo que pode ser preocupante, né? Mas, mudando aqui um pouquinho de assunto e até seguindo no nosso planejamento, a próxima pergunta que a gente tinha preparado para você era... o que uma agência deve fazer caso, em razão de uma crise, ela não consiga cumprir toda a sua agenda regulatória?
Às vezes a gente vê agendas que são bem ambiciosas, né, que pretendem se interessar a diversos problemas, e uma crise pode dificultar o cumprimento integral do planejamento para aquele biênio. E antes disso, assim, até uma pergunta anterior, uma pergunta zero. A agência pode deixar de cumprir algum item da sua agenda? Isso tem que ser justificado, enfim. Né, o que fazer nessas situações? Né? Gerando aqui um pouquinho o nosso assunto. Queria falar um pouquinho sobre esse tema. Não, excelente. Se pode ou não, eu vou fugir um pouco de questão de direito administrativo, que não é a minha área. Eu vou falar como economista que trabalha com essas, que estuda instituições, estuda governança e isso como um mecanismo necessário para o desenvolvimento. Então, vou tentar te responder por aí. O North, deixa eu fazer uma... Eu posso compartilhar uma tela? Vocês me deixam compartilhar uma tela para dar antes de para dar um contexto? Sem dúvidas, professora. À vontade, professora. Deixa eu, peraí, esse aí é desktop. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha isso aqui. Eu estava pensando, e aí isso aqui, esse quadro, na verdade, não é um quadro. Deixa eu botar maior. Não é um quadro. Isso aqui é um afresco imenso, lindo. Isso é um pedaço de um afresco que fica em Siena. Isso teve ver esses afrescos, que foi... Eu era jovenzinha, estava começando a cursar ciência política, porque realmente eu queria entender mais sobre a relação entre Estado e mercado, e achava que a economia, a teoria econômica, não me dava essas ferramentas. Aí eu fiz um desvio, não sei, mas na verdade hoje é uma coisa que a gente vê que é importante, a interdisciplinaridade, por isso que a gente trabalha tão bem juntos, né? Então, eu fui estudar ciência política. E aí eu tive a oportunidade, que na verdade era um sonho meu de juventude, a primeira viagem que eu fiz, novinha, acho que eu tinha 23 anos. Aí eu tive em Siena. E aí eu fiquei absolutamente fascinada com... Tem uma sala dentro do Palácio de Siena, que é belíssimo, que é do século XIII, XIV. Então, esses afrescos são do século XIV. Então, Lorenzetti, obviamente por encomenda ali do príncipe e dos cidadãos, fez na sala onde eles tomavam decisões afrescos do que é o bom, chama isso, efeitos do bom e do mau governo. Então, essa coisa que hoje a gente fala, instituições importam, é impressionante como, em outras palavras, os antigos, principalmente ali no início do capitalismo comercial, da organização dos estados aqui, como estados e cidades, percebiam com toda clareza que bom governo bom governo, e que hoje a gente chama de boa governança, né? Boas regras, um bom funcionamento em favor ali da sociedade, é a condição sine qua non para a prosperidade. Né? Então, aqui nesse trecho que eu trouxe, é o pedaço do campo, efeitos do bom governo no campo, porque é enorme. Então, aí você vê tudo plantadinho, tá? Isso aqui tudo enfim, são plantações, né? Todo mundo feliz aqui, colhendo e tal. Aí, deixa eu ver o outro. Peraí, deixa eu tirar esse. Peraí, deixa eu tirar esse e vou botar outro. Efeitos do bom governo na cidade. Bom, eu vou botar direto efeito do mau governo, que é um pedacinho também só. O mesmo desenho. Aqui, olha, você vê que é uma devastação. Nada produzido, na verdade, aqui o que esses camponeses estão fazendo sofrendo aqui o ataque daqueles que vêm cobrar impostos e eles não têm o que pagar, então tem toda uma história e não tem absolutamente nada sendo produzido. Isso aqui é o efeito do mau governo no campo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora, que bonito aqui. O efeito, eu tinha isso na minha casa quando eu era jovem, assim como vocês, eu tinha isso como painel, assim, efeito do bom governo, efeito do mau governo. Esse aqui é o efeito do bom governo na cidade. Aí você vê a prosperidade, né? As pessoas comercializando, as casas bonitinhas e tal, tudo
tudo correndo ao melhor dos mundos. Professora Lúcia, eu acho que a Oi. sua tela parou o compartilhamento. Se você puder Mas você não estava... tá. Peraí, desculpa. O pessoal aqui que está assistindo está pedindo para compartilhar de novo, para a gente ver o bom governo. Não, o bom governo. Olha aqui, efeitos do bom governo. Então, efeitos do mau governo no campo, vocês viram. Esse aqui. Efeitos do mau governo no campo, uma devastação, ninguém produz nada, só os cobradores de imposto vindo cobrar. Esse é o efeito do mau governo aqui. Aí agora deixa eu mostrar aqui o efeito do bom governo na cidade. Olha que beleza, todo mundo comercializando, prosperidade, as construções todas bonitas. Está vendo o pessoal trabalhando aqui, fazendo mais uma construção, pessoal carregando aqui, fazendo negócios. E professora, perdão, aqui ainda não está, a tela não compartilhou. Eu estou fazendo muito rápido. Eu queria realmente mostrar, porque eu acho que isso é tão... Está aparecendo? Não. Talvez tenha que compartilhar a tela novamente. Eu acho que tem que apertar, eu acho que tem que clicar novamente em Share Screen. Eu já tinha feito isso, deixa eu tentar de novo. Não quero também... o objetivo era só dar um pouquinho super mais interessante, acho que todos têm. Está todo mundo interessado Mas espera aí, agora... ilustração. Pois é, agora eu me perdi aqui. Oh, meu Deus, que pena. Ai, queria tanto mostrar isso. Eu procurei as melhores reproduções que eu podia, mas vocês não estão vendo, né? Não, a sua tela não está compartilhando conosco. Um minutinho só para mim. Não sei o que é. Que pena. Eu mando isso para vocês depois, porque senão a gente vai perder tempo. Eu não estou vendo agora. Eu até queria compartilhar depois outras coisas, mas eu não quero, na verdade, fazer com que vocês fiquem... Tá, peraí, achei. Share screen. Aí. Efeitos do bom governo. Estão vendo? Oi, agora está indo, professora. Acho que conseguia ver aquela tela. Então, aqui um monte de plantação, todo mundo feliz aqui, fazendo colheitas. Esse é no campo. Aí, o efeito do bom governo na cidade. Foi? Foi, professora. Agora está aparecendo. E eu acho isso lindo. Eu acho absolutamente fascinante. Olha, aqui a cidade toda construída, aqui uma construção a mais, está vendo? O pessoal fazendo comércio, prosperidade, a imagem da prosperidade e da paz, né? Aí, isso é enorme, então tudo isso são trechinhos, mas você tem mais um aqui. Esse é ele aberto que eu consegui colocar a imagem toda. Está aparecendo essa imagem? Tá, sim. Então, olha que lindo. Isso aqui é o efeito do bom governo na cidade. Aí, por último, o efeito do mau governo. Olha aqui. A casa demolida, aqui, o cara sem negócio. Mas ainda vemos o campo, Lúcia. Pelo menos aqui. Nós ainda estamos vendo o campo. Eu estou passando muito rápido, não está indo, né? É o timing. Não está mudando, né? Que pena. Sharon? Peraí. Tem algum problema de sinal. Eu vou mandar isso para vocês depois, pronto. E aí depois vocês... Peraí, deixa eu ver isso aqui, peraí. É uma pena que eu queria... E agora, apareceu alguma coisa? Eu sou insistente, esse é o meu problema. Eu só vim até aqui, esse aqui é o bom governo. Vocês viram esse?
Não, acho que está com algum problema, mas a gente pode avançar. Deixa, desculpa. Pronto, então, ilustrar. o que eu queria dizer é essa ideia de que é muito claro que isso, na verdade, já se tinha desde o tempo do início ali da era moderna, né? Começa ali na Itália a construção das cidades-estados e do capitalismo comercial, que não existe possibilidade de prosperidade, investimento, produção, etc., se não tiver um bom governo, não é? Que aparece em alegorias, nesses afrescos. É uma pena, eu peço desculpas por não ter conseguido passar o que eu queria para vocês, mas pelo menos a ideia é essa. Agora, isso... Me faz a pergunta de novo, que eu mesmo me perdi, só o básico que a gente estava falando. A pergunta era sobre a possibilidade, né, e sobretudo sobre os efeitos de a agência reguladora não conseguir cumprir integralmente a sua agenda regulatória. Agora sou eu que estou confundindo a agenda com a agenda. Não, agenda. Não, então, a questão é a seguinte, eu acho que isso não é surpreendente, isto também é outra coisa que é um fato da vida, mas que há maneiras de se precaver e tratar a dificuldade de concretizar metas que foram previstas, definidas lá atrás, ao longo do tempo, com condições que mudam. Então, eu acho que isso é uma questão do capitalismo, é uma questão das sociedades abertas que a gente vive, em que a incerteza está presente. Então, o que eu acho concretamente que uma agência deve fazer? Ela deve fazer o que a gente faz, uma empresa faz, o que a gente faz quando faz pesquisas, estudos sobre políticas públicas, o que fazer em determinadas situações, que é cenários. Eu acho que é fundamental se trabalhar com cenários. Então, tem uma agenda básica que é tudo mais constante. O projeto é realizar, dentro de um determinado prazo, uma série de atividades, uma série de expansão de funções, treinamento, fiscalização, etc. Isso em condições normais. Isso precisa também ficar expresso para o público que está participando, né? Porque essa é a coisa, assim, é o tesouro da agenda regulatória, o fato de que ela é pública, ela está ali na página das agências reguladoras, ela está... a necessidade de rever um ponto ou outro requer uma justificativa, né? Requer uma justificativa que não seja uma desculpa, né? Que uma justificativa, olha, os recursos que se esperava para isso diminuíram, então nós precisamos rever esse prazo, a gente vai fazer num prazo um pouquinho maior. Então, isso eu acho que é uma maneira perfeitamente legítima e honesta mesmo, né, de tratar uma agenda regulatória. Porque uma agenda regulatória, instrumento poderoso que não pode reproduzir o que a gente já viu lá atrás, isso eu acompanhei vendo, que eram aqueles projetos de governo muito bonitos, né? Porque isso a gente vê no executivo. E não estou falando de governo nenhum especial. Aí tem lá o PPA, o projeto, né? Vai se realizar isso e aquilo e tal. Aí depois, o que acontece? Primeiro, não existe o dinheiro alocado para aquela função, muito menos existe a execução. Então, simplesmente aquilo não acontece. Então, eu me lembro de coisas que eu acompanho com preocupação. Em 2011, por aí, existia um projeto de criação de tantas creches. Não foi criada nenhuma, praticamente. Não é? E fica por isso mesmo, porque não se leva a sério o que é um projeto, e a gente precisa levar a sério, no caso, uma agenda regulatória. Então, se não deu para fazer num período, justifica e redefine aquela meta, mas segue com ela. Quer dizer, eu acho que nunca se deve se afastar da agenda regulatória de uma maneira arbitrária, ou fingir que ela não existe e ir tocando a vida, negócio a negócio. Até porque a agenda regulatória ela é uma proteção, eu acho que eu já falei isso lá atrás, mas ela é uma proteção, como eu já dizia, sempre disse isso com relação à análise de impacto regulatório. A agenda também é uma proteção
para os próprios reguladores, vamos dizer de maneira geral, né? E facilita a vida deles, né? Porque eles não precisam estar ali atendendo demanda, tá apagando incêndio, está vendo o que está acontecendo. Não, tem ali um roteiro a seguir. Se esse roteiro não puder ser seguido na íntegra, então ele que seja revisto. Agora, aquela aderência, né, o compromisso de aderência à agenda, ela fortalece a regulação e, ao mesmo tempo, fortalece a própria agência como instituição, como autoridade, e, ao mesmo tempo, ela cumpre o seu fundamental papel, que é conferir estabilidade, conferir confiança para o mercado que precisa investir, né? Está pensando ali no longo prazo, como a agenda também deve se preocupar, deve estar voltada para esse longo prazo. Então, essa manutenção da confiança entre a sociedade e a agência depende desse acompanhamento, dessa monitoração assim, permanente da agência reguladora, da agenda regulatória. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente aprimorar. E voltando a coisa que são ideias assim, que estão surgindo, que depois a gente pode, em outro momento, isso vale para as agências reguladoras estaduais. Na verdade, a agenda regulatória é um mapa, ela ajuda, como o planejamento é um mapa de longo prazo, a agenda é um mapa ali, um Waze do caminho, melhor caminho, né? O Google Maps do melhor caminho para chegar num determinado ponto. Mas se de repente aparecer um obstáculo na pista, teve um acidente ali, a gente pega um outro caminho, mas para chegar ao mesmo objetivo, mas com justificativa, com troca com a sociedade, com participação. Então, eu acho que essa aderência à agenda, ela realmente confere uma segurança ao regulador de que ele está no caminho certo, de que ele não está improvisando, de que ele não está agindo, para usar o termo, vocês sabem que é da literatura, não está agindo oportunisticamente, não está fazendo por menos. Quer dizer, por exemplo, não serve no momento de crise, mudar as condições. Então é tudo urgente, a gente não vai fazer mais análise de impacto. Não, espera aí. Se tudo é urgente, nada é urgente. Se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, vamos com calma. Então, eu acho que essa revisão contínua, eu tenho visto que as agências têm feito isso. A gente sempre pode aprimorar, mas a revisão contínua da agenda, eu acho que permite a ela, né, se manter em contato com a sociedade, cumprindo e ajustando a agenda. Agora, a questão dos cenários é fundamental. Não é que eles tenham que ter expostos todos os cenários, mas a gente tem que trabalhar com cenários, tem que ter qualquer decisor em qualquer área. Se está tomando decisões de grande porte com efeitos no longo prazo, tem que prever que, olha, as coisas podem não ir nessa direção. Crises exógenas, tá bom, não são previsíveis, mas elas acontecem e a gente tem que aprender com elas. Agora a gente tem que se prevenir para uma outra pandemia. Aprendemos bastante que é preciso fazer estoques de determinadas coisas, é preciso ter mais agilidade em determinados processos, que vão ser colocados em ação se esse cenário pessimista, se esse cenário mais negativo se concretizar. Eu tenho mais coisas para falar sobre isso, mas deixa você falar. Eu já me falei demais. Mas tem mais comentários a falar sobre isso mais adiante, mas posso aguardar. Perfeito, professora. A próxima pergunta que a gente tinha preparado sobre o assunto, eu não sei se você quer tecer mais, mas essa ideia de que a agenda regulatória é um guia, é um mapa, mas não é algo feito para prender o gestor e as diretorias das agências de seguir estritamente aquilo, mas é algo que você tem como um norte de atuação. Ela também envolve situações em que as agências reguladoras, porventura, tenham que lidar com situações que elas não tinham previsto, né? E parece que o maior desafio nessas situações
é definir as prioridades, porque você tem uma agenda regulatória que é um norte, surge uma circunstância que era imprevista, uma crise política ou uma crise econômica, e você tem que se dedicar a ela sob pena de ter externalidades para toda a sociedade, externalidades negativas. Mas como a gente pode definir as prioridades do que a gente deixa de fazer, o que a gente passa a fazer? Passa a ser muito nessa linha do que a senhora disse, de ter um agente capacitado para tomar esse tipo de decisão e saber avaliar nessa linha de ideias sobre o que deve ser feito em relação às crises e ao que dá prioridade e o que, porventura, possa ser objeto de decisões futuras a serem incluídas em futuras agendas regulatórias das agências reguladoras. Não, pode perfeito. falar. Eu acho, não, é porque eu acho que essas questões que vocês estão colocando, que se esse no objetivo da gente de refletir sobre a importância da agenda regulatória e de como concretizá-la assim no mundo real, que é sempre um mundo de altos e baixos, não é um mundo de equilíbrio geral, como a gente teoricamente poderia imaginar que ela é central porque ela nos orienta a pensar as alternativas que têm que estar presentes para se lidar com ocorrências que a gente não sabe quais são, mas que vão acontecer, né? Eu não sei se vai ter uma crise do petróleo, por exemplo. Não sei se vai ter uma guerra comercial mais robusta, mais séria entre a China e os Estados Unidos. Não sei se... Nada disso a gente pode saber, isso não existe, porque essa informação não é que a gente não conheça, simplesmente a informação não existe, né? Esse é o sentido da ideia de incerteza. Mas o que pode ser feito é até utilizar o que a gente tem, né? Primeiro, contar com os mecanismos de governança básicos e que estão explicitados de forma concreta nas agendas. Então, a gente deve fazer o que faz, só que ainda melhor. Eu quero dizer o quê? Não dá para pensar em está acontecendo uma crise, então eu não vou fazer consulta, então eu não vou fazer análise. Aí a gente está chegando no modelo. Acho que também é outro exemplo fantástico, é a vacina russa. Ela é urgente, então toca a vacina, não tem que fazer teste, não tem que passar por todas as etapas ali que garantem a segurança da população, porque eu decidi que eu vou botar isso, eu decidi porque eu mando, então a vacina vai ser ofertada independente de qualquer outra preocupação de natureza mais técnica e científica. O que a gente precisa fazer aliás, a OCDE, depois de pensar dessas coisas, que é um pouco de senso comum, é um pouco assim de bom senso, as pessoas bom senso. Os ingleses que gostam, eu gosto muito daquela coisa dos ingleses de serem pragmáticos, de ter bom senso. Uma determinada questão é urgente. Por exemplo, a Anvisa tem um processo mais rápido para autorizar um teste, autorizar uma vacina. A gente tem que pensar no fast track, mas ele já tem que estar montado antes. Fast track, né, que ser um processo mais curto para questões que se apresentam como urgentes, e isso, vou fazer um parênteses, a questão de, sendo urgente, o negócio, né, passa a boiada, que está na lei da liberdade econômica, que vocês criticaram muito bem no artigo no Jota, também fazendo propaganda do REC, belo artigo aquele. E, novamente, dias depois, no decreto que regulamenta a análise de impacto. É uma maravilha, porque ali está claro, olha, se for urgente, importante, não precisa fazer. Então, eu vou dizer que é urgente. É o espaço, por isso que eu queria usar a expressão aqui, é o espaço de passar a boiada. Não pode. Tá, então tem o decreto, tem a lei, cada agência, ou agora, né, a ABAR pode auxiliar muito nisso, precisa regulamentar definindo o que critérios de urgência.
né? E critérios fast track, mas já previsto, já se sabendo que tem um modo de lidar com uma determinada situação que precisa ser rápida, mas isso não significa não fazer consulta e não fazer análise de impacto. Como é que eu estou pensando isso? Consulta, você pode fazer uma consulta mais restrita, primeiro, não sei para a população, mas hoje com os recursos digitais, a gente pode fazer uma consulta assim, com esses recursos. E ter também, eu acho que isso é importante, que as agências tenham, e eu não sei se tem, para dizer a verdade, pode ser que já tenham montado, um comitê de expert, isso tem na Inglaterra, de especialistas naquela determinada matéria, que sejam consultados justamente como se fosse um gabinete de crise específico para situações. São professores, são gente emérita, gente que já foi presidente da agência e tal, e que podem dar uma opinião balizada, que seja pública, sobre o tratamento de urgência de determinada decisão. Não, ela tem que passar. Acho que seria excelente. E é aquela coisa, essas pessoas não remuneradas, essas pessoas, enfim, da academia, empresários que não estão envolvidos, né, que não tenham conflito de interesse direto, e que possam opinar sobre isso. Isso se torna público, é muito fácil pela internet, outras pessoas se manifestam, né? O público pode se manifestar, é a defesa do consumidor, é a própria secretaria do Ministério da Economia, e o fast track já está previsto agora. Então, aquilo é por um curto prazo. Isso eu tenho visto essa discussão muito também acontecer na Europa com relação à defesa da concorrência, com antitrust, que eu acompanho muito, né? Porque havia o risco de dizer, as empresas estão com problemas, deixa todo mundo se fundir. Pelo amor de Deus, não é assim. Não é. Vamos manter exatamente as mesmas regras. Se houver uma situação de failing firm, uma situação específica, vai ser tratada com fast track, temporariamente, e isso para ser revisto em algum momento mais curto até do que os 3 anos. Né? Uma análise no ARR, né? Depois para ver se aquilo realmente funcionou ou não, ou se vai manter ou não. A gente tem que aprender muito com os ingleses nisso. Eu repito, insisto nisso, que os ingleses eles são muito pragmáticos. Eles fazem muito nessa área regulatória, eu vejo muito isso. Eles tentam uma coisa, não deu certo, e tem vergonha de então não vamos mais fazer isso, vamos fazer de outra maneira, porque a gente vê que o resultado não foi o esperado. Aqui não, né? A gente mantém, ninguém depois... Quer dizer, antes, né? Porque agora a gente vai passar a fazer de acordo com a legislação e o decreto. Mas eu acho isso, Renato, que não é difícil tratar disso, é só ter procedimentos. Então, mas esses procedimentos especiais para situações emergenciais, urgentes, vão precisar estar definidas, tá? Saúde pública, questões, por exemplo, um vazamento de petróleo. Quanto tempo se demorou para resolver aqui? Um vazamento de petróleo no litoral. Aquilo é urgente, tem que resolver rápido. Como é que a gente usa o fast track, consulta os especialistas na área e vamos dizer, olha, faz por aqui e ali, torna isso público e depois prestação de contas. Então, eu acho que é por aí. Não vejo dificuldades. Dá mais trabalho? Dá, mas isso né? É o que temos. Viver com altos e baixos faz parte da vida econômica e da vida política também de uma sociedade aberta, democrática, que a gente espera que continue sendo bastante tempo. Que mais? Perfeito, professora. Foi bom que você mencionou também os ARRs que fazem parte da nossa próxima pergunta, porque as crises políticas e econômicas elas influenciam a tomada de decisões sobre quais políticas vão ser implementadas, mas elas podem impactar eventualmente a avaliação de políticas regulatórias que foram adotadas previamente. E o regulamento que disciplina a análise de impacto regulatório no âmbito federal, ela até cria a figura da agenda de ARR, de avaliação do resultado regulatório, que curiosamente está atrelada aos mandatos presidenciais. Não sei se você teve a oportunidade de ver que não faz muito sentido, até porque a avaliação de resultado não está atrelada a nenhum aspecto político que
que isso não faz tanto sentido, mas fato é que as agências reguladoras agora terão que criar agendas também para avaliação dos seus próprios resultados, e pode ser que cenários de crises econômico ou políticas influenciem bastante a avaliação do resultado de uma política regulatória. Eu fico imaginando se a ANAC implementou uma medida que pudesse ampliar a concorrência do setor aeroportuário e isso, evidentemente, não tem como você avaliar esse resultado num período em que os aeroportos estão praticamente fechados, que as pessoas simplesmente não andam de avião, ou uma agência reguladora que estivesse envolvida em um processo de privatização e o governo, de repente, deseja simplesmente adiar um processo de privatização ou de concessão por conta da crise, né, por dificuldade de investimentos. Isso afeta contratos em curso que eventualmente estivessem no fim do seu prazo. Então, assim, pode ser que essas crises políticas e econômicas afetem a própria avaliação que foi feita anteriormente quanto aos resultados esperados e o próprio procedimento de ARR. Então, como que as agências devem lidar com essa situação em que o monitoramento também é afetado pelos períodos de crise? Bom, não, isso é fundamental o que você está falando. Eu posso começar procurando responder, chamando a atenção para uma coisa que eu já mencionei lá atrás. É a ideia de que a gente precisa ter cenários diferentes. E esses cenários, você podem ter técnicas para isso, até está previsto lá no guideline, que depois de tanto tempo ficou pronto, o guideline foi em 2018, né, que foi publicado. A Kelvin, Marcelo Guaranis trabalharam muito nisso durante anos, isso já vinha trabalhando antes do Jadir, e a gente apoiando o Jadir. É um processo de construção institucional e saiu ali o guia para análise de impacto. E aí, o que acontece? O que aparece ali? Aparece uma técnica que se precisa usar muito, em particular, não só para na análise ex ante, como depois na análise ex post, que é de survey, né? Que é a análise com grupos, procurar identificar quais são os pontos, o que deu certo, o que não deu, isso pensando adiante, né? O que precisa ser corrigido. Então, esse processo de participação, pode ser ter uma participação daquele comitê técnico que eu já mencionei. E fora isso, né, também da sociedade, daqueles agentes interessados naquele tema. Isso precisa acontecer quase que para e passo à adoção da regra. Eu não digo exatamente no mesmo momento, mas não dá para se pensar em uma análise de impacto e uma inclusão de uma nova regra para o mercado e a gente não vê depois o resultado. Isso não existe. Então, vamos voltar a fita um pouquinho para lembrar que a gente primeira fase, né, aquela coisa didática, construção das agências, 90 e tantos até início de 2000, 2003, por aí, né? A ANAC foi a última e tal. Ali, a partir dali, 2007, no segundo mandato Lula, com a ajuda da OCDE, realmente o projeto também do BID, de melhoria da qualidade regulatória, que era o PROREG. E o que era? Não, vamos incorporar análise de impacto ex ante. Mas ali, lá atrás, a gente já tinha quer dizer, eu ali como técnica, subsidiando, dando opiniões, não decidindo, mas já se tinha essa visão de que, olha, vamos aperfeiçoando, a gente precisa fazer análise de impacto ex ante, depois fazer ex post. Voltando ao exemplo inglês, né? Porque eu acho que é o melhor desenho, assim, o mais pragmático. Ela é circular. Dali a pouco, dali a 3 anos, 2 anos, às vezes isso também não é fixo, aquela medida que foi adotada, aquela regulação que foi adotada, determinada definição de slots em aeroportos e tal, é revista para ver qual foi o resultado. E isso é básico em política pública. Eu acho que a gente está avançando,
nisso eu não sou desesperançosa. A maior parte das coisas eu não sou mesmo, eu sou otimista. Acredito na construção de instituições, sei, né, acompanhando história, que eu gosto muito, que a história dá um passo atrás, vai dar 2 passos atrás, mas depois vai dar outros passos para frente, que a gente também não deve se desesperar em momentos dizendo estão destruindo as agências, acabaram as instituições. Não é assim que a história funciona. Então, às vezes os processos eles vão se tornando mais lentos, há uma paralisia. Por exemplo, houve entre 2014 e 2016 praticamente o projeto de melhoria da qualidade das agências, por razões de ordem política, foram deixados na gaveta. Acontece, mas foram retomados. E aí, nessa fase de retomada, uma das coisas fundamentais foi o fortalecimento da agenda, e o próximo passo, que já está no decreto, é isso, da análise posterior, para ver se funcionou ou não. E não tem vergonha, né? Porque isso aqui é uma coisa que a gente vai precisar desenvolver mais. E não precisa o TCU, tá certo que TCU, não precisa o TCU ficar a ponta, a gente pode trabalhar, eu digo o Brasil, pode trabalhar colaborativamente com o TCU, para ver o que está dando certo, o que não deu, será que aqui se custou mais do que deveria custar, será que devia fazer mais do que isso? Isso é uma análise posterior, a posteriori de resultados, que pode ser feita pouco tempo depois que aquela decisão foi tomada. Então, isso incorporar, né, no processo de melhoria regulatória, né, praticamente na terceira fase, que eu diria que a gente entra agora, com esse decreto em particular, incorporar a análise pós de uma forma que seja também simplificada, também não é para a gente criar um trabalho, desde que a gente tenha, né, formulários, tenha um procedimento, isso também dá muita segurança para o regulador, né? Dá muita segurança para o corpo técnico. Olha, a gente vai fazer isso, mas depois a gente vai avaliando isso e aquilo, se não der certo, volta atrás. E aí não tem responsabilidade do administrador porque tomou uma decisão errada, não, porque as coisas às vezes não acontecem exatamente como você previu, porque, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, foi criada no Rio de Janeiro a tal da VLT, né? Foi uma maravilha, porque o Rio de Janeiro era sede dos Jogos Olímpicos, a sede da Copa, então o centro vai ficar uma maravilha, vai se usar muito esse VLT, não vai precisar mais de ônibus. O que acontece é que o VLT não se sustenta, aparentemente, o equilíbrio econômico-financeiro dele não se sustenta. Por quê? Porque a demanda que foi imaginada simplesmente não aconteceu, essa demanda desapareceu, né? Então, rever o que foi ali, o acordo, o que foi, digamos, o contrato com aquele concessionário, rever as regras, rever o que é possível fazer diante de um novo cenário, é uma análise a posteriori. E que eu acho que pode ser feita desde... O que é importante é que se tenha... Parece coisa de burocrata, né? Eu realmente fiquei... Mas eu vejo a burocracia no sentido weberiano, da racionalidade, vocês sabem disso, da racionalidade, da transparência, das regras que aí todo mundo conhece. Eu tive a oportunidade de morar fora. Uma das coisas que mais me encantava no período que eu morava na Califórnia, é que eu conhecia as regras. E uma vez seguindo as regras, a vida era muito mais fácil, né? Eu sei o dia que eu posso colocar o lixo do lado de fora, eu sei como eu devo, muito antes daqui, né, usar o equipamento reciclável. Eu sei que tem 2 ocasiões no ano em que eu posso podar, né? Teve uma vez que a gente podou sem saber, numa ocasião diferente, foi uma maior confusão, tivemos que juntar aquele material, levar lá na unidade, porque só pode naqueles 2 dias. É uma camisa de força? Não, isso simplifica a vida das pessoas, por quê? Porque reduz a quantidade de decisões que você precisa tomar. Você guarda a sua limitada capacidade de juntar informações e tomar decisões, as mais sábias, né, as mais racionais possíveis, para aquilo que importa. As coisas do cotidiano vão seguindo a rotina, então estabelecer essas rotinas, inclusive para crise, inclusive para mudança de
de condições que não permitem que aquela agenda seja cumprida exatamente naquele momento. O que é importante é que ela não seja uma lei... Eusébio, como foi a lei que acabou com o tráfico dos escravos? Eusébio, agora me faltou. Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, sabia perguntar para uma jurista, é a melhor coisa. Aliás, eu aprendi lá atrás que o importante não é saber, o importante é saber quem sabe e fazer a pergunta certa. Aí pronto, aí você chega lá. Então o importante é que planejamento, audiência, análise de impacto, antes, depois, e agenda em particular, não seja uma lei Eusébio de Queiroz, que é de onde sai a expressão, não sei se todo mundo sabe, mas vocês certamente, para inglês ver, né? Porque continuou havendo, né, as estatísticas de entrada, né, continuou havendo tráfico de escravos durante muito tempo, tinha lei, só que não era cumprida. Então, é preciso que seja cumprida. E para ser cumprida, e isso eu tenho muito medo desse decreto de análise de impacto, porque tem essas questões muito vagas do que é emergencial, do que é... Precisa ser regulamentado por cada agência ou numa regulamentação que podia ser conjunta, e a ABAR podia ajudar muito nisso, para dar concretude a cada uma das condições. E como lidar e de forma transparente. As pessoas querem, precisam, merecem e têm o direito de saber o que os dirigentes estão, né, decidindo. Não sei se respondi. Respondeu, com certeza, professora. A gente tem uma pergunta aqui no chat que tem a ver com a sua pergunta. Eu já vou ler ela em voz alta, mas antes disso, queria só endossar o seu comentário. Monitoramento é um tema que, para mim, é muito caro. E aí, falando da minha experiência profissional, né, além desse caminho acadêmico ainda em andamento, eu sou também procuradora do Estado do Rio de Janeiro. E ao longo da minha atuação profissional, eu já estive lotada em algumas assessorias jurídicas de várias secretarias do Estado. E eu vejo, né, durante esses períodos em que eu trabalhei com política pública, né, na formulação da política, o quanto que é importante o monitoramento e o quanto que no Brasil a gente ainda não conseguiu construir essa cultura. Né? A gente eu via ações que eram desenvolvidas, mas que haviam um cuidado muito grande, às vezes, no antes, né? Como é que a gente vai fazer, como é que vai desenhar e como é que vai ser. E esse cuidado que às vezes existia no antes se perde uma vez que a política entra em vigor. Não há essa cultura de se monitorar. Talvez, né, porque o experimentalismo no Brasil ainda seja um tabu, ainda existe aqui aquela ideia de que não pode errar, de que se errar vai ser responsabilizado. Isso, que é então, ninguém quer produzir dados que digam que houve uma falha, ou até mesmo algo imprevisível, porque vai ter medo de ser o gestor, ou até o servidor vai ter medo de ser responsabilizado lá na frente, ainda que aquilo tenha decorrido de algo absolutamente, né, não passível de ser previsto, absolutamente imprevisível, mas acho que é meio por aí a explicação do porquê que a gente não tem essa cultura, mas é hora de ter. É hora de ter a cultura do monitoramento e, inclusive, de superar essa cultura punitivista, né, e partir para uma cultura mais colaborativa entre controladores, entre instituições de supervisão, como a própria ABAR, para que a gente possa evoluir em matéria de monitoramento. Antes de te devolver a palavra, eu só vou contar aqui uma anedota rápida, eu juro que é rápida. Uma vez eu estava lotada numa determinada secretaria aqui do Estado e essa secretaria tocava um programa cujo objetivo era incentivar jovens em situação de vulnerabilidade social a concluir o ensino médio. E para isso eram pagos prêmios para os jovens, dinheiro para os jovens que concluíam o ensino médio com uma determinada bonificação para aqueles que fizessem o Enem e tirassem uma nota acima de tantos pontos. E aí, num dado momento, trocaram os responsáveis por aquela política pública e o pessoal novo que chegou querendo fazer um monte de mudança. Não, a gente quer mudar isso, a gente quer mudar aquilo, a gente acha que isso aqui, não sei o quê. E aí foram fazer uma reunião comigo, né? Eu era chefe do jurídico na época, perguntando o que era possível, né, dentro dos limites jurídicos, o que era possível de ser feito. E aí minha primeira pergunta foi, tá, mas
essas ideias, assim, legal ver o pessoal cheio de gás, né, com vontade, assim, ainda mais na administração, que às vezes aqui o pessoal está ali meio paradão, assim, então é legal ver alguém chegando cheio de vontade, mas de onde vocês tiraram que esses são os problemas do programa? Né? Vocês fizeram algum estudo? Vocês viram que não está funcionando? Ah, não, a gente acha. Eu entendo. Então, minha primeira recomendação é façam um estudo. Depois que fizer um estudo, aí vocês vejam o que está funcionando, o que não está, o que tem que aperfeiçoar, o que é só continuar. Então, né, acho que essa história do monitoramento. Mas, né, já que a gente já está chegando no final, eu vou ler aqui a pergunta da Vanessa, que ela também está diretamente ligada a essa questão de monitoramento. A Vanessa perguntou assim: professora, a senhora acredita que nas agências reguladoras os profissionais estão de fato capacitados para realizar as análises de impacto, tanto ex ante quanto ex post? E acredita que os agentes regulados podem ser... Ai, peraí, que bem na hora que eu estava lendo fizeram uma pergunta em cima. E acredita que os agentes regulados podem ser utilizados como fontes de informação para análises de impacto mais robustas? Né? Então, são duas perguntas. Primeiro, se a senhora acha que os agentes estão capacitados para fazer tanto a IR quanto a RR. E a segunda é se a senhora acredita que os regulados podem ser uma fonte de informações para essas análises de impacto. Queria ouvir aí a resposta. Deixa eu responder primeiro a ela, depois eu volto até o ponto que você estava falando. Excelente pergunta, Vanessa. Eu conheço de perto várias agências reguladoras federais, algumas estaduais, e venho acompanhando assim o esforço muito significativo que foi feito desde lá de trás para treinamento e formação do pessoal. Eu realmente acredito que eu mesmo participei de vários cursos, mas eles continuam, a ENAP tem ajudado sempre nisso. Acredito que essas pessoas elas estão realmente capacitadas para enfrentar desafios. Acho que seria importante que esse mesmo esforço de treinamento, de aperfeiçoamento, de capacitação fosse expandido para as agências estaduais como um todo. Só algumas conseguem se destacar, tem mais dificuldade, que tem a ver também com a importância, né, que o governo dá à agência. Então, esse esforço ainda está faltando. Eu vejo a ABAR como um elemento fundamental, catalisador desse esforço. Agora, com relação à análise ex ante, análise ex post, realmente essas coisas normalmente são complexas, mas é preciso contar com apoios, com colaboração. Como eu vejo isso? Por exemplo, pode haver, era a ideia que fazia parte de um projeto, né? Se fosse caminhando, mas em algum momento ele vai retomar, haver um pequeno grupo supervisor, que em geral é importante que ele fique no centro do governo, né? Isso não é ideia minha, isso é ideia da OCDE, mas eu vi em várias experiências como isso funciona. E esse grupo técnico de gestores que são bem informados naquelas técnicas, eles ajudam, né? Eles auxiliam, né? como se fossem tutores. Na verdade, força-tarefa. Essa expressão tá meio contaminada ultimamente. Como realmente um grupo de tutores que pode ajudar, né? E hoje, com os recursos de informática, a gente pode fazer tutorial disso, montar tutorial de como fazer uma análise, do que considera ou não. Eu acho que essa coisa da capacitação não é um problema. Seja havendo um grupo que possa apoiar de dentro ali do centro do governo todas as agências com a elaboração das técnicas, como aplicar, como mesmo o esforço que a ABAR, por exemplo, pode fazer de montar uma espécie de tutorial do que fazer. Isso está aí. Desculpa te interromper, mas até para até mais um momento merchan aqui. Dentro da nossa parceria do REG com a ABAR, a gente vai oferecer um curso de ARR agora no segundo semestre. Tá então, vendo?
A ABAR já está fazendo, né, um curso de AIR, que infelizmente não é com o REG, mas tenho certeza que é com uma equipe igualmente capacitada. E agora, no segundo semestre, o REG, em parceria com a ABAR, nós vamos oferecer um curso de ARR. Então, quem se sentir que precisa aprofundar na capacitação, ou se por algum motivo qualquer, só se inscrever no nosso curso, que a gente vai trabalhar isso, inclusive com essa pegada, né, de passo a passo, de workshop. Então, a gente busca preencher esse espaço até à luz da sua sugestão. Poxa, que maravilha, porque eu acho que é por aí. E hoje com esses recursos, gente, eu faço eu acompanho um monte de cursos, acompanho um monte de palestras no YouTube. A gente pode fazer, não, e Yale faz isso, o MIT faz isso, cursos curtos de técnicas específicas. É fazer isso, não tem muito mistério. Esse treinamento eu acho que precisa ser feito. Com relação a consultar os regulados, com certeza. Deixa eu dar uma experiência lá de trás. Eu, por acaso, na pré-história, ali no século passado, em 1996, eu inventei de fazer, eu tinha um processo complicado ali no CAD e eu achei que era preciso ouvir todos os agentes do mercado. Não só ouvir, porque tinha uma disputa de uma empresa que não queria que a outra comprasse e tal. Eu falei, não, então vamos ouvir todo mundo. Aí eu fiz um questionário, fiz uma audiência pública. Não estava isso no papel ainda, não era obrigatório. Mas por que a gente não pode experimentar? Tem que experimentar. Fiz uma audiência pública e tinha representante de consumidor, representante de fornecedor, representante... E quem quisesse mandar as respostas de maneira confidencial, era respeitada a confidencialidade. Dali me saiu uma riqueza de informações enorme com que eu pude trabalhar para definir uma decisão para ali. Com certeza, mas não é só os agentes regulados. Mas é fundamental até para aquela ideia de criar cenários. Mas voltando aqui, ter um grupo que regularmente seja consultado, pode ser organizado pela própria ABAR, com REG, né? Alguma coisa, um grupo de experts que entende várias áreas, olha, sugere fazer assim, sugere fazer assado. Consulta, também tem que consultar os consumidores, os usuários, os fornecedores. Consultar o mercado é fundamental. Isso tem técnica disso, né? Tem técnica de survey disso, e é assim que a gente vai fazendo a revisão, né? Porque uma medida pode parecer muito boa, mas diante de um evento inesperado, a rentabilidade, por exemplo, caiu e a gente precisa fazer uma revisão. Mas é claro que eu não vou ouvir só um lado, vou ouvir todos e vou fazer uma média ali para ver qual que deve ser, né? A verdade vai estar ali no meio, né? A virtude vai estar no meio. Mas, com certeza, isso tudo é o que eu chamo de procedimentos burocráticos no sentido weberiano. Deixa tudo arrumadinho. Olha, se tiver isso, vamos fazer audiência, vamos fazer dessa maneira, tarari, tarará. Eu acho que é por aí. E o que você me perguntou antes? Aí já é idade, tá vendo? Só o que você tinha falado de ARR, mas... sim, deixa eu falar uma coisa que tem a ver com isso. Não sei se você me complementa. Não foi nada disso que eu perguntei. Uma coisa que me chocou, aliás, eu tenho um artigo que está um pouco ainda rascunhado, a Karina prometeu escrever comigo, mas é outra que está assoberbada de tarefas, então é um dos que está rascunhado ali, que é a ideia de avaliação de risco. É muito importante se fazer, quer dizer, a avaliação de risco tem que estar envolvida na análise ex ante. Os agentes que fazem parte do mercado são fundamentais para serem consultados, para se identificar os riscos ali envolvidos em determinadas decisões. E é isso, quando você falou, eu acho, né? Que eu conheço isso é o que tem que acabar. Me lembro o que eu queria dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente evoluiu muito. Vocês que são jovens não fazem ideia do que era fazer política econômica, políticas públicas nos anos 80, nos anos 70, a virada de reforma administrativa, criação de carreiras, a criação das agências. Isso é, dentro da administração pública,
divisor de águas revolucionário, digamos assim, é uma mudança radical nesse sentido, né? Da mesma maneira que a gente conseguiu fazer, consegue ir aprimorando, como, por exemplo, numa análise de risco, numa análise baseada em cálculo. Risco se calcula. A gente não... Você acha que a gente não sabe qual é o risco de um avião cair? Por que se sabe qual é o risco do avião cair? Porque tem um histórico acompanhado, né, de os eventos que podem ocorrer, né? Então se sabe que a probabilidade é X e não sei quantos milhões. Isso existe, isso pode ser feito para qualquer área. E aí eu quero também contar uma anedota que tem a ver com esse artigo que eu estou escrevendo, sobre avaliação de risco por parte do agente regulador. Eu ouvi, dirigindo assim, o secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, respondendo ao repórter por que ele achava que podia abrir a Niemeyer, sem nenhuma, com o Ministério Público, lá com os pareceres, os peritos dizendo tecnicamente que não devia abrir e tal. Ele falou, não, eu acho que tem que abrir, porque... Aí eu pergunto, mas não tem risco? Aí o sujeito responde a seguinte coisa, eu, sinceramente, ainda bem que eu estava dirigindo devagar, porque senão eu, sei lá, tive um treco ouvindo aquilo. Ele diz, não, risco tem na vida, se você sai na rua, você está sujeito a risco, você está na rua, pode cair uma pedra na sua cabeça. Um decisor de política pública trata risco social, risco, com essa leviandade. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. Né? Quer dizer, se existem técnicas, têm que ser incorporadas, né? A VAR está aí para isso, o ERG-REG está aí para isso, a internet está aí para ajudar a disseminar digamos, essas técnicas, e a gente tem que continuar avançando. É o que eu estou chamando de um terceiro passo aí no aumento da qualidade regulatória. Excelente, professora. Nosso tempo tá curto agora, mas a gente gostaria de fazer uma última pergunta a você, que também veio no nosso chat. A Levi está relacionada a desenvolvimento sustentável, que é um tema que ele destacou aqui. A pergunta dele foi a seguinte: independentemente das crises, as agências regulatórias não devem ser sempre focadas na contribuição das ações para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável? Sim, eu não poderia concordar mais. Isso já, alguns países na Europa já tem a Alemanha em particular, né, para ir pegar um exemplo, né, ali de excelência. Já está fazendo isso. Se é para agora uma retomada do desenvolvimento, vamos fazê-la em bases melhores, vamos fazer em bases sustentáveis, né? Energia limpa, etc. E a regulação é absolutamente um elemento fundamental para garantir isso. Por quê? Porque a regulação é que vai definir incentivos, né? Na ideia de incentivos para que decisões que sejam positivas, não apenas para o agente privado, mas também para a coletividade, né? Para o chamado bem comum. É bom a gente voltar a usar a expressão bem comum, né? Que bem comum sejam tomadas, né? E certamente o papel das agências é fundamental disso. Para o nosso colega, nosso participante ter ideia, o Brasil, durante vários anos, ele participou ele deve saber disso, com certeza, mas, enfim, de maneira geral, participou na vanguarda do desenvolvimento sustentável, da energia limpa, da redução do desmatamento, etc., e no cumprimento das metas do Acordo de Paris, né? E isso passa pelo apoio das agências reguladoras na definição do que é possível fazer em termos de, seja a agência de mineração, seja a agência de águas, seja a de transporte, né? Na definição dos melhores caminhos para se chegar lá. Havia um projeto, eu tive o prazer, na época a honra de participar, que seria a primeira análise de impacto geral dos vários cenários que seriam necessários para o cumprimento do Acordo de Paris.
em termos de redução da emissão de carbono e, por conta disso, né, uma passagem para um outro estado de desenvolvimento. Esse projeto existia, esse projeto andou até um determinado ponto, só que com a mudança de águas ali, um divisor de águas que foi a eleição de 2018, esse projeto simplesmente foi cancelado, o Brasil perdeu o interesse nele, o Banco Mundial desfez a parceria com o Brasil e outros países estão fazendo. Mas isso é absolutamente necessário. E o papel das agências aí é fundamental porque são elas faziam parte ali do nosso conjunto de stakeholders que eram entrevistados, incorporados à definição de regras. Né? São elas que vão poder, com base, da mesma maneira que existia lá para trás e permanece uma preocupação, é preciso regular, incentivando a concorrência, né? Quer dizer, emulando a concorrência, o novo mantra é preciso regular, garantindo que o processo de desenvolvimento seja um processo sustentável, um processo verde, um processo limpo. Isso eu não poderia concordar mais. Mas, para isso, a gente precisa chegar a um consenso, a gente precisa ter uma coalizão política, pensando como cientista política, né? Uma coalizão política forte, no sentido de que coesa, com uma agenda de denominador comum que passe por um consenso mínimo e parte desse consenso mínimo discutido com a sociedade seja vamos nos desenvolver de maneira sustentável. O Brasil tinha tudo para fazer isso. Então, eu espero que a gente dê vários passos atrás, espero que a Amazônia, enquanto isso, ela sobreviva, porque tem o risco dela, passando determinado ponto, ela não virar savana, espero que ela consiga sobreviver e a gente retomar em algum momento um projeto que inclui, sim, as agências. Isso vai estar tudo... E aí a ideia, institutions matter. Se a gente quiser chegar a um outro desenho de desenvolvimento verde, sustentável, economia circular, etc., o papel das agências colaborativamente desenhando as regras no sentido de incentivar as melhores fontes de energia, incentivar o reuso de água, incentivar a compostagem de resíduos, etc., é fundamental. Professora Lucilena, é muito triste que a gente tenha que interromper nosso papo. Tenho certeza que todos aqui adorariam passar a tarde e a noite inteira, quem sabe virar a noite As pessoas não aguentam mais tanta live, mas outra vez a gente pode conversar. Olha, confesso que eu estou um pouco saturado de lives. Exatamente. Mas essa definitivamente foi uma que foi agradável do início ao fim. É realmente muito gratificante poder ouvir tudo que você tem a dizer. É realmente uma professora muito diferenciada e que soa como música para os ouvidos de qualquer estudioso e profissional que lide com o dia a dia da administração pública e da formulação de políticas públicas. Então, em nome do REG e da ABAR, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e participação aqui em nosso webinar. A Ana Miguel, que me acompanhou na moderação do webinar, e agradeço a ABAR pela oportunidade de disponibilizar esse canal para que pudéssemos ouvi-la. De minha parte, eu só tenho a agradecer, foi perfeito. E aproveitar o espaço também para divulgar os cursos que o ERG-REG está disponibilizando em parceria com a ABAR, não só o curso de ARR, que foi mencionado pela Ana, de análise de resultado regulatório, mas também um curso que vai acontecer em setembro sobre boas práticas regulatórias, que nesse cenário, nessa terceira fase que a professora Lucilena mencionou, é muito importante que os agentes que estão nas agências reguladoras tenham cada vez uma noção melhor sobre como lidar com esses novos institutos, novos processos e novas instituições para o desenvolvimento de uma efetiva melhoria da nossa qualidade regulatória. Então, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, agradecer à professora Lucilena e desejo a todos uma boa tarde.
Poxa, eu que agradeço, fico muito feliz de ter contribuído com vocês. Na verdade, o meu objetivo de estudar e refletir é realmente conseguir trocar ideias, né? Porque eu acho que junto, colaborativamente, a gente pode avançar e fortalecer as instituições que a gente está construindo nesse país. Agradeço muito a atenção e boa tarde para todos. Muito obrigada, professora. A gente que agradece, foi excelente. Obrigada a todos também pela presença e espero revê-los em breve. Realmente aqui, fazendo coro com a Alessandra, é sempre bom ouvir a Lúcia. Acho que foi um sucesso e muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Até logo para todo mundo. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.